Saudações de paz, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no meu canal. Que bom me encontrar aqui para mais um momento de meditação na palavra de Deus. Hoje, um pouco diferenciado a nossa oração da manhã, pois para nós brasileiros um dia muito especial, onde se comemora no dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Um dia em que realmente foi proclamado e conquistado a nossa liberdade. Mas eu quero falar aqui sobre um assunto importante que é contextualizado para os nossos dias. Falar o que a palavra de Deus diz ou como Deus trata a injustiça. Sobre isso que eu quero falar neste dia 7 de setembro, sobre injustiça. A injustiça desagrada a Deus. Deus é um Deus justo. A injustiça é um pecado e ofende a Deus. Quem ama Jesus, obviamente quer agradá-lo, por isto detesta a injustiça. Deus recompensará cada pessoa conforme o seu procedimento. Quem escolhe a justiça terá uma boa recompensa, mas quem segue a injustiça será castigado. No fim, a injustiça não compensa, mas ainda há esperança para quem faz a injustiça. Jesus morreu e ressuscitou para lhe salvar. Deus dá uma segunda chance para quem se arrepende e entrega a sua vida ao Senhor Jesus e o reconhece como Senhor e Salvador da sua alma, sendo assim, escolhendo a justiça. A palavra de Deus nos diz, no livro de Salmos, Salmos número 5, versículo 4, Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Ou seja, em Deus não há injustiça, Deus não compactua com a injustiça. Deus, repito, detesta a injustiça. A palavra de Deus nos diz em Colossenses, capítulo 3, versículo 25, quem cometer a injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção de ninguém. Pelo fato de Deus ser justo, ele não age com injustiça, até mesmo para com quem pratica a justiça ou a injustiça. É importante afirmar que existe uma lei chamada lei da semeadura. Está em Gálatas, capítulo número 6, versículo número 6. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Com isto, chegou a uma conclusão. Se houver a necessidade de uma intervenção militar na nossa nação, para que os detentores que deveriam exercer justiça na nossa sociedade, que se auto-intitulam o supremo poder da nossa nação, na verdade, se eles praticarem injustiça e agirem com injustiça, a justiça será feita para com eles, mas não a justiça humana, a justiça divina, porque quem é injusto recebe como recompensa, ficou bem claro na palavra de Deus, a injustiça. Em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 19, a palavra de Deus nos diz: não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 22, verso 8, que quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Em Provérbios, capítulo 16, verso 8, diz que é melhor ter um pouco com retidão do que a abundância com injustiça.
Em Romanos, capítulo 12, versículo 21, diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Em Levítico, capítulo 19, versículo 15, diz o seguinte: não cometam injustiça em um julgamento, não favoreçam os pobres e nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Em Provérbios 29, versículo 27, diz: os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Em Provérbios capítulo 19, versículo 5 diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentira não sairá livre. Em Provérbios capítulo 11, versículo 1 diz que o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Eu citei vários textos que demonstram e provam para nós que Deus não compactua com a injustiça e que quem pratica a injustiça será recompensado com o castigo da própria injustiça. E eu encerro citando uma oração do salmista em relação à injustiça. Salmos 43 e verso 1 diz: faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra um povo infiel. Livra-me dos homens perversos e traidores. Podemos fazer deste salmo, deste texto ora mencionado, a nossa oração em relação aos homens que detêm o poder e praticam injustiça contra nós. Nós não precisamos derramar sangue para ver um Brasil melhor. O que nós precisamos, como cristãos que professamos ser, é seguir a orientação da palavra de Deus, sermos realmente conscientes da importância de um voto coerente, de um voto em uma pessoa que realmente pratique a justiça ou demonstre de forma clara e de forma prática o seu comprometimento com a justiça. Não estamos em um ano eleitoral, mas preparando o nosso coração com o entendimento da importância que nós, como cidadãos de bem, cidadãos brasileiros, teremos a responsabilidade de auxiliar o nosso país a trilhar melhores caminhos. A palavra de Deus nos diz, no segundo livro das Crônicas de Israel, livro histórico que faz parte de um dos livros do Antigo Testamento, no seu capítulo de número 7, verso 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este povo, naquele contexto, referia-se ao povo de Israel, que foi o povo escolhido por Deus, santificado, ou seja, separado para Deus, para proclamar a grandeza do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Com o estabelecimento da nova aliança, a partir da morte e ressurreição de Jesus, somos também povo de Deus. Todo aquele que confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrepende dos seus pecados e vive na verdade do Evangelho, este faz parte do povo de Deus. Por isso, nós temos também, além de sermos cidadãos brasileiros comprometidos com a verdade, comprometidos com o bem-estar da nossa nação, como cristãos, também podemos orar ao Deus Todo-Poderoso, que também preza pela justiça e deseja que a nossa nação trilhe caminhos retos,
Aliás, a palavra de Deus nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Fique com esta palavra de meditação e de esclarecimento acerca do que a Bíblia diz sobre a injustiça. Precisamos falar mais sobre isso, à luz da palavra de Deus, pois não vivemos por aquilo que ouvimos apenas, vivemos embasados na verdade. E a palavra de Deus continua sendo a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a mão de Deus esteja estendida sobre ti e sobre os teus, proporcionando paz, livramento e alegria. E o meu pedido ao Senhor, nesta rápida oração, é que Ele guarde a nossa nação e que possa trazer um tempo de paz, de justiça e de prosperidade em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.